Boa tarde a todos. Eu vou confirmar, corroborar aquilo que o meu colega acaba de dizer, que o capítulo é o mesmo, né? E eu escolhi o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais trágicos do egoísmo. Mas a dos filhos para com os pais, ela mostra um caráter um pouco mais odioso, vamos dizer, né? Como a gente está no mundo de provas e expiações, a ingratidão, venha de que lado vier, ela é até comum, digamos, né? É até comum de acontecer. Os nossos filhos são companheiros de evolução. Eles estão sob os nossos cuidados, aliás, nós escolhemos isso, né? Para que a gente possa auxiliá-los a superar as provas que eles estão sujeitos, as provas que eles trouxeram para dirimir todo tipo de problema que elas possam ter trazido no passado e no presente. Para que a nossa evolução continue, nós temos que limpar o nosso caminho, como eu sempre digo, né? E as provas fazem parte disso tudo. Aos pais cabe dar suporte para que os filhos se capacitem e buscarem o necessário para quitar essas dívidas. Então nós estamos aqui, trouxemos esses espíritos que somos endividados com eles tranquilamente, né? Senão não teríamos que conviver na presente encarnação. Quando os trouxemos, nos comprometemos a ajudá-los nessa vida, ajudá-los a dissipar os mal-entendidos, os ódios, as mágoas. Então nós pais temos não só a obrigação de encaminhá-los na vida terrena, mas também auxiliá-los principalmente no caminho evolutivo. Os pais não são construtores da vida, eles são a oportunidade, através do nascimento, daqueles que sucumbiram nas lutas e tentam agora uma nova oportunidade. Então nós não somos construtores da vida, na verdade. O construtor da vida é Deus, né? A gente, através da maternidade, traz ao mundo aquele espírito para que ele possa, estando encarnado, fazer aquilo que foi proposto no seu mapa reencarnatório, com a finalidade de melhorar, de auxiliar na sua evolução. Nós temos que entender, é o lar, é o cadinho, onde se desenvolve inteiramente o trabalho que nos foi confiado. É dentro de casa que nós começamos o aprendizado. Porque não adianta no mundo, no dia a dia, no trânsito, na vida social, onde impera muito mais as demonstrações de mais classe, né? Ninguém sai xingando, ninguém sai demonstrando um gênio absurdo nos encontros sociais. É dentro de casa que a pessoa mostra a sua real personalidade. É ali que nós temos obrigação, somos obrigados a conviver com aqueles que trouxemos como filhos, com aquele que nos consorciamos, como marido, como mulher. Então é nesse núcleo que nós vamos começar a exercitar tudo aquilo que nos foi pedido. É ali que eu vou exercitar a minha paciência, a minha aceitação, a minha humildade. É ali. Eu não vou poder fazer isso tudo com os amigos numa reunião social. Os filhos são obras preciosas que o Senhor nos confia. Claro que são. Só o fato de você estar vindo primeiro e trazê-lo como filho já mostra que é sua a obrigação de encaminhá-lo, não é? Muitos pais são infelizes com os seus filhos. Por quê? Principalmente hoje, né, gente? Porque não combatemos desde cedo as más índoles, os vícios. Nós temos que entender que o nosso filhinho hoje, pequenininho, ele é um espírito eterno. Ele é um espírito adulto. Ele traz de outras encarnações as suas mazelas, traz as suas qualidades, mas traz os seus defeitos.
Então, quando a gente traz essa pessoa como nosso filho, como nosso tutelado, nós somos obrigados a encaminhá-lo, ajudá-lo para que ele não desenvolva aquilo que ele trouxe do passado. Os vícios podem ser minimizados de acordo com a educação recebida no berço. Os filhos também nem sempre se harmonizam com os pais, né? E vice-versa, porque cada espírito é um mundo em si. Quantas vezes dentro do mesmo lar, inimigos se encontram como pai e filho, né? Mãe e filha, mãe e filho. Por isso que a gente vê tanta coisa com marido e mulher. Nós não temos aí o feminicídio, nós não temos o infanticídio para provar tudo isso que eu estou dizendo, né? Temos também aqueles espíritos amigos que reencarnam conosco para nos dar suporte, para nos ajudar a ficar forte nos momentos de crise. Nem sempre o lar é um ninho acolhedor de paz e amor. Muitas vezes se entrechocam inimigos ferrenhos de outra era, sedentos de vingança, exigindo reparação. Quando eu faço meu mapa reencarnatório, eu peço, se eu puder, se for merecedora, de trazer aquela pessoa que eu fiz tanto mal. Porque como eu tenho consciência do meu caminho evolutivo, eu sei que eu preciso me conciliar. Então eu peço, se possível, para que essa pessoa venha como meu filho. Porque os laços de sangue são fortes. E talvez, pelo laço de sangue, seja mais fácil dirimir aquele ódio que ele sente por todo o mal que eu lhe causei. Então nem sempre o lar da gente é aquele cadinho maravilhoso, né? É aquela família da margarina, né? Como a gente diz hoje nas redes sociais, todo mundo sorrindo e tira a foto, tira o clique, mas lá dentro é uma briga total. Por quê? Porque cada espírito é um mundo em si, trazendo no seu bojo muitas experiências, muitas vitórias e muitos fracassos. Quem, por exemplo, tirou a vida de outro, pode receber no seu lar como filho aquele que ele assassinou para devolver-lhe o corpo que ele mesmo ceifou. Aí a gente entra, não é o caso agora, do problema do esquecimento, né? De cada encarnação. Você já pensou se eu abrigar em meu seio o filho que tirou a minha vida na última encarnação? Eu não vou conseguir olhá-lo com carinho. Mas graças à bondade divina, eu tenho esquecimento enquanto estou aqui. Então eu vou conseguir embalá-lo com amor. Mas é aí que se explicam os problemas, né? É aí que se explica por que uma mãe olha para uma criança daquela e não sente amor, sente ódio. Por que o casal casa apaixonado, de repente começa a se digladiar? Porque as lembranças vêm à tona. E muitos espíritos não estão preparados para sufocar esse sentimento ruim e seguir em frente. Às vezes, infelizmente, todas as vontades que a pessoa teve, colocou que ela queria fazer nessa encarnação, vão por água abaixo. Porque a gente não consegue controlar o ódio que vem de outras eras. Os espíritos, quando deixam a Terra, eles levam paixões, eles levam virtudes. Por fim, ele pede uma nova oportunidade no seio daqueles a quem ele prejudicou. Aí quando ele chega, que ele começa a ter consciência, ele vê que ele está, se aflora alguma lembrança espiritual, ele vê que ele está no ninho que ele prejudicou, ou que ele foi prejudicado. Então o ódio remanescente volta, né? Ele precisa tirar essa animosidade, ele precisa vencer essa raiva, senão vai por água abaixo. Assim é que se explica ódio, repulsa, que aparentemente são inexplicáveis. Como é que você explica uma mãe ter raiva de uma menininha que ela criou, botou na vida? Como é que você explica casais que estavam apaixonados, de repente os defeitos dos dois começam a aparecer e um não aceita mais? São fatos inexplicáveis aparentemente.
Por isso a gente precisa aprender a lidar com a ingratidão dos filhos. Como diz Edmilson, hoje em dia parece que está um pouco mais evidenciado isso tudo. A gente não sabe se está mais evidenciado ou se a mídia procura trazer isso para nós constantemente, né? Parece que os filhos antigos eram melhores. Não sei, talvez os pais antigos fossem mais rigorosos, talvez a educação fosse diferente, talvez a liberdade de hoje nos traga isso. De qualquer maneira, podemos dizer, o mundo está em constante evolução. Então, alguma coisa de bom nós temos nisso tudo, não é? Então, o que seria a ingratidão dos filhos? É um sentimento associado à percepção daquele que é grato por aquele que lhe prestou o favor. Então, a gratidão eu tenho com aquele que me prestou o favor. Poxa, eu estava com o meu carro na rua parado, eu não sei trocar pneu, veio uma pessoa, nunca vi na minha frente, ela para, perde tempo, se suja, troca o pneu para mim, não me cobra nada. Eu tenho que ter gratidão por ela, não é verdade? Então nós precisamos saber o que esperar de gratidão dos nossos filhos. Por quê? Qual é o tipo de gratidão que nós temos que esperar de um filho? Será que a gente tem que passar? Tem gente que fala o tempo todo, eu te trouxe a vida. Fui eu que te dei vida, foram 9 meses de gravidez para você fazer tudo isso comigo? Você me deve a vida. Você tem que andar assim, 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 assim. Então tem muitos pais que realmente cobram o tempo todo por ter colocado o filho na vida. Tem filho que fala, eu não pedi para nascer. Mentira, pediu, claro que pediu, né? Então, o que a gente espera dos filhos em termos de gratidão? Foi porque nós os trouxemos à vida? Será que só o fato de botar ele na vida a gente tem que ser eternamente grato? Claro que foi uma oportunidade de ouro. Você conseguir reencarnar, conseguir um corpo físico para vir para essa terra, estando em contato com todos aqueles que você precisa se conciliar. Então, é uma oportunidade de ouro, mas eu não preciso passar o resto da vida agradecendo os meus pais, mesmo porque isso foi um ato mecânico. Trazer filhos à vida, todos os animais trazem. O prazer que os seres sentem no ato do acasalamento existe como estímulo à reprodução e à perpetuação da espécie. Não é verdade? Então, trazer o filho à vida é uma consequência. Muitos pais até dizem, muita mulher fala, eu não queria engravidar, foi sem querer. Eu queria o ato em si, não a consequência dele. Então, o filho não precisa ser grato por eu ter trazido ele à vida. Será gratidão porque a gente os agasalhou quando era pequenininho, botou roupinha, não deixou passar frio, não deixou passar calor, deu de amamentar, deu a comidinha no momento certo? Os animais também fazem isso. Os animais também agasalham, os animais também dão o alimento, né? A cadelinha, até o momento dela desmamar, ela aconchega. A cria está toda ali, né, na barriga dela, e ela aconchega. Então, eu não tenho por que agradecer. E educar? Educar é o seguinte, é a continuidade do ato de colocar o filho no mundo. Porque já que eu coloquei, é sobre a minha responsabilidade. É a criança, eu dou a comida, eu dou a bebida. E depois, no momento certo, eu dou as ferramentas para que ele aprenda a viver sozinho, que ele vai tomar o rumo dele. Porque um espírito só cresce se ele for independente. Como é que eu vou criar uma criança e ela vai crescendo, crescendo e ela depende de mim para tudo? Ela nunca vai crescer, né? Então eu dou as ferramentas necessárias para que eles se desenvolvam e finalmente possam caminhar pelas próprias pernas.
que é isso que é necessário. É aí que ele começa a verdadeira evolução, quando ele tem o livre-arbítrio de escolher. O que eu fiz até agora? Eu o encaminhei, eu o eduquei, eu mostrei a ele o melhor caminho. Tanto é que ele tem o livre-arbítrio. Se ele não quiser trilhar o melhor caminho, aquele que eu indiquei, ele vai trilhar o caminho que ele quiser, né? Então os filhos não precisam ser gratos? Não. Até que não. Isso quer dizer o quê? Que a gente chuta os pais assim que acabar a parte deles conosco? Claro que não é isso, né, gente? A gente tem que ter o bom senso de discernir em tudo. Eu posso ter, como eu particularmente tive a melhor relação do mundo com os meus pais. Muito cedo saí de casa, não dependia deles. Isso não quer dizer que eu não tenha tido a melhor relação que uma filha pode ter com os pais. Sofri por muitos anos a falta deles quando se foram desse mundo. E consegui me tornar uma pessoa que não devo nada à sociedade, claro, graças a eles, né? Então, com certeza, digo que eles cumpriram a missão deles como pais. E qual que é uma coisa que nós podemos dar aos nossos filhos e que não precisa de gratidão? Eu dou de graça, não preciso da gratidão deles. É o amor incondicional. Eu tenho que amar essa criatura de quando ela se anuncia no meu ventre para o resto da existência. É o amor incondicional, aquele amor que não tem cobrança, porque o amor incondicional ele não cobra. Ele não vai, o meu filho está lá, eu não vou falar para ele, você tem que me dar isso, 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 porque eu te dei a vida, porque eu te dei comida, porque eu te dei o que foi, eu te ajudei a estudar, nada disso. Tudo isso eu fiz porque eu fiz, eu quis, eu queria ele como filho. Então o que eu quero agora? Que ele me permita continuar amando incondicionalmente. Se ele for um filho cheio de defeitos, apesar da educação que eu dei, eu vou continuar a amá-lo. E ele nunca vai precisar ser grato pelo meu amor. Eu só estou exercendo uma lei divina. Os nossos filhos, vamos fazer o que se espera de melhor para os nossos filhos. Encher a vida deles de amor, para que eles se sintam pessoas fortes, pessoas que sabem caminhar. Uma criatura que teve a falta de amor no início da vida, ele se torna uma criatura insegura, fraca, ele não sabe aonde buscar. Então dificilmente ele vai dar conta dessa evolução, dessa vida atual. Ele não vai conseguir fazer o caminho da evolução como ele deveria se ele tivesse sido criado com amor incondicional. Se ele pudesse contar com as pessoas todas que viveram ao lado dele, ele se tornaria uma pessoa forte. E eu, como mãe, já estou recompensada, porque eu não preciso da gratidão dele. O que eu quero do meu filho? Eu quero vê-lo feliz, forte, pronto para a vida. É só isso que eu quero. E ele sempre vai poder contar com o meu amor incondicional. É isso que nós pais temos que esperar dos filhos. Nós não precisamos esperar que eles nos reconheçam o sacrifício. Todos nós fizemos sacrifício, todos. Mas o amor incondicional só eu posso dar. Então eu não quero esperar nenhum tipo de recompensa do meu filho. Eu só espero que ele seja feliz. Enquanto ele for feliz, eu também estou. Esse é o verdadeiro amor incondicional, é a troca verdadeira, é a troca que não precisa ser cobrada, é a troca que eu me dou integralmente e recebo na integralidade também o amor. É isso. Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos.
como eu digo sempre, aproveitar a paz desse ambiente para a gente agradecer a Deus, agradecer ao Pai, aos Espíritos amigos, por tudo que tivemos no ano passado, por estarmos todos aqui, e pedir a Deus que esse ano que agora se inicia possa nos trazer o entendimento de que a vida, se não é tão fácil de ser vivida, nos dá as ferramentas para que a gente possa trabalhar em nosso favor, em favor da nossa produção. Muito obrigada, meu Pai, por mais esse ano que passou. Muito obrigada e nos auxilie no que agora começa. Que assim seja.